Boa tarde, Mara, tudo bem? Primeiro, obrigada por ter topado essa entrevista. Queria que a senhora me contasse um pouco mais da sua história, né? A senhora disse que ganhou 201,9 milhões na Mega Sena, mas não, a lotérica não registrou esse bilhete, né? Me conta mais um pouquinho dessa história. Boa tarde, Melissa. Agradeço pelo espaço. Foi sim. Quando foi em setembro de 2022, dia 28, eu tive um sonho, né? Inclusive anotei de madrugada os números quando acordei e no outro dia fui jogar, né? E fui para a casa lotérica aqui da minha cidade, fui na verdade fazer 3 jogos, da Mega Sena, da Quina e da Loto Fácil. Já levei os 3 bilhetinhos que eu marquei aqui, né, onde eu trabalho, marquei, e fui me dirigir até a casa lotérica para fazer a aposta, o jogo. Né? Já tinha ido lá 2 vezes, mas estava muito lotado, a fila muito grande. E quando foi à tarde, fui fazer o jogo. Quando eu cheguei lá, fiquei um bom tempo na fila, aguardando, que tinha bastante gente. E ao chegar a minha vez, entreguei os bilhetes, 3 bilhetes com dinheiro dentro para a funcionária fazer e registrar o meu jogo. Até então, ela demorando, depois me entregou e falando que estava faltando, né? Estava faltando ainda dinheiro. Só que eu tinha entregue a ela o dinheiro que dava para pagar os 3 jogos que eu estava fazendo e ainda sobrava R$1. Né? E, na verdade, ela disse, não, está faltando R$1. Eu disse, não, era para sobrar R$1. O jogo aumentou, aí ela disse, não, mas está faltando aqui, que o sistema está dando que está faltando. Aí eu até pedi o Pix, né, que eu estava só com o meu celular na mão, e pedi a ela o Pix para mim fazer o restante que estava faltando, né, no caso R$1. E depois que ela me entregou os bilhetes, eu voltei, né, para o meu trabalho, e já estava perto do horário de fechar o meu comércio e ir para minha casa. Quando eu chego em casa, percebo que no comprovante, né, no comprovante em que eu marquei os números, os 6 números, estava lá grampeado, na Mega Sena estava grampeado o bilhetinho, o comprovante do caso, com o nome Quina, e no bilhete também da Quina estava marcado também, grampeado o bilhete da Quina também. No caso eram 2, com o mesmo jogo, repetido 2 vezes, só que grampeado, tanto o bilhete da Mega Sena quanto da Quina. E o bilhete também da Loto, que estava também grampeado. Quando eu vi, eu achei que poderia estar errado, mas como eu não tenho muito costume de jogar, né, e não entender também muito do processo, achei que estivesse errado e ao mesmo tempo achei que estava certo, né. E foi quando à noite chegou o horário, né, eu naquela expectativa, porque eu tinha aquela certeza que ia sair aquele número, porque foi um sonho muito real que Deus me deu, né, algo assim, diferenciado. Eu sou uma pessoa que sou evangélica há 30 anos, para a glória de Deus, e sou uma pessoa que tem muita fé. E eu tinha aquela convicção, na expectativa, esperando, eu estava até aguardando o sorteio, mas com aquela confiança, tendo aquela fé que ia sair aqueles números e ao mesmo tempo com medo do resultado, né? Porque é normal a gente ficar assim nervosa quando a gente está esperando um resultado desse. E quando saiu o resultado, né, que eu vi aqueles números, até a pressão subiu, eu fiquei nervosa, muito nervosa, corri para casa da minha mãe, que inclusive já estava até dormindo, acordei ela, liguei para minhas outras irmãs, e a gente começou a chorar, e era todo mundo chorando, e se alegrando pelo resultado, né? Foi um momento, assim, de muita alegria, e ao mesmo tempo passava assim, muitas coisas na cabeça, né, na mente. E agora? A gente não vai poder mais ficar aqui, as pessoas não podem saber, né, que a gente tinha medo de assalto, tinha medo de outras coisas, né, porque um prêmio acumulado nesse valor, eu não tinha nem a imensidão, né, do valor exato. A gente sabe o valor exato do montante, mas se fosse para a gente abrir lá minha conta e dar aquele valor, era algo que
de ficar desesperador, né? Sem realmente entender da quantidade, da proporção que era o prêmio, não é isso? E quando foi no outro dia, aí à noite a gente não dormiu, todo mundo, a gente comemorando, mas comemorando assim, tudo calado, sem poder fazer muito barulho, sem poder gritar de alegria que a gente estava sentindo, com medo dos vizinhos escutarem, né, e depois sair na rua, as pessoas ficarem sabendo. E a gente passou a noite inteira acordada, ninguém conseguiu dormir, né? Eu com minha mãe, com minhas irmãs, com meus filhos, que eu tenho 2 filhos. E quando foi no outro dia, 5 da manhã, a gente estava na casa lotérica. Eu e minhas irmãs, só o pessoal mais próximo a mim, né? E a gente aguardou até o horário de abrir a casa lotérica. Quando eu falei com o funcionário, pedi para falar com a gerente, né? Que precisava falar um assunto urgente. E ele foi lá falar com ela não me liberou para mim entrar, e depois eu fiquei insistindo, aí falando bem baixinho, escrevi que eu precisava falar com ela, que eu tinha acertado na Mega Sena, e eu não queria falar, né, porque tem aquele vidro, né, e a casa lotérica estava lotada de pessoas, então eu não poderia chegar lá e falar, né, alto, então falar numa altura que as pessoas fossem ver de que se tratava, né, até porque eu tinha muito medo das pessoas ficarem sabendo desse resultado. E até então que ela veio, abriu a porta, eu entrei lá dentro e mostrei a ela, né, mostrei o resultado, me tremendo ainda, né, muito nervosa ainda com o resultado, crendo, né, que o prêmio era meu, e ela foi olhar lá, e quando ela viu, ela disse, mas aqui está grampeado o resultado da quina. Foi quando, assim, tudo desabou. E eu disse, não, mas aqui está meu jogo, né? Inclusive, eu estava até com um papelzinho de quando eu anotei, à noite, quando acordei, um pedaço de papel que eu anotei, estava com ele na mão, que o meu número está aqui. Eu com os outros comprovantes do papel que eu levei, né? E fiz o jogo. E foi quando ela foi olhar nas câmeras, e ela já percebendo que tinha algo errado ali, né? Mas até então não foi me dizer, de imediato. Foi lá nas câmeras e percebeu que a funcionária, eu realmente estive na casa lotérica, fiz o jogo. Ela passou meu jogo, só que a máquina não registrou o jogo. Ela, na filmagem, mostra ela recebendo, né, a imagem lá, eu tive acesso, mostra nitidamente a funcionária pegando das minhas mãos os 3 jogos, né, com dinheiro, e o primeiro papel que ela passa, lá o comprovante que ela passa na máquina é o da Mega Sena, ela passa, só que na máquina não sai o resultado, não sai o comprovante. Ela passa o bilhete, o comprovante não sai embaixo. Ela segura com essa outra mão e já passa o segundo bilhete, que no caso é o da quina. Aí ela passa o segundo bilhete na máquina e passa novamente. Ela passa 2 vezes o da quina. E na máquina saem os 2 comprovantes. No que ela passou o bilhete 2 vezes na máquina, a máquina saiu 2 bilhetes da quina. Inclusive registrando o mesmo jogo, né? Os mesmos números, o mesmo jogo. Então ela pega os 2 papéis, grampeia na quina e o outro na Mega Sena, no papel da Mega Sena, que inclusive ela estava com ele na mão. E fez o outro jogo e me entregou. Aí falou que estava faltando dinheiro. Eu disse, não, é para sobrar dinheiro. E ela disse que estava faltando mais R$1. Eu até pedi o Pix para fazer o Pix na hora, porque eu estava só com meu celular, não tinha levado minha bolsa. E até então saí de lá. Quando eu chego em casa foi que eu percebi isso, né? Percebi. Quando foi no outro dia, que eu fui até a casa lotérica, que ela foi ver as filmagens, ela viu corretamente, foi desse jeito que eu estou relatando, viu, e ela começou a olhar para a funcionária caiu no choro, porque a gerente dela estava vendo que ela, ao fazer o meu jogo, registrar o meu jogo lá, ela estava no celular. Ela estava lá no celular. Inclusive o celular estava bem de frente, e ela era passando e ela digitando lá no celular. Tem uma hora que ela até pega o celular, que estava escorado bem de frente a ela, e
pezinho assim, ela ainda pega na mão e fica digitando e pegando o bilhete assim, sem nem olhar. Quer dizer, um erro grande, porque você está no horário de trabalho, se você está trabalhando com números, com dinheiro, você tem que estar mais atento, né? E foi aí que a gerente na mesma hora ligou, até então sem dizer nada a mim, e eu começando a perceber que algo estava errado ali. Então, ela se levantou, foi procurar na lixeira, foi procurar lá no guichê dela, procurar lá em cima para ver se encontrava o comprovante, o meu comprovante. O verdadeiro comprovante, na verdade. Só que não encontrou, e foi quando ela disse, não, aqui tem que estar esse comprovante com os números, que aqui está grampeado outro número. No caso, outro jogo, o da quina. Mara, no processo, a loteria questiona o bilhete que a senhora apresentou, né? Diz que ele teria sido grampeado num local diferente, que ele poderia ter sido marcado depois. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Olha, não é verdade. Não é verdade. Eu provei. Inclusive, o meu advogado filmou e tem lá no processo também, e mostra lá no processo que o bilhete estava do mesmo jeito que eu recebi da lotérica, certo? Com o grampo do mesmo jeito, o bilhete não constava em nenhum local lá, outra marcação de grampeador não marcava, porque a gente não destacou, eu não destaquei em momento algum, certo? Outra coisa também que eu mostrei, a filmagem, a gente tem uma filmagem que foi feita bem antes do sorteio, né, a qual mostra, foi quando eu percebi em casa, hoje porque está esse comprovante aqui com o nome Quina, ao invés de estar o nome Mega Sena, né, e foi uma prova muito boa, que eu creio que todo Deus tem seus propósitos, e quando eu levanto essa parte do bilhete, sem destacar, mostra os números marcados, os números que saíram, certo? Eu provei, porque eu jamais faria isso, jamais. Eu sou uma pessoa que eu procuro todos os dias, constantemente na minha vida, ser uma pessoa justa, porque eu não vou para cima do púlpito pregar aquilo que eu não vivo, certo? Eu sirvo a Deus há 30 anos, e eu jamais faria isso se eu não tivesse certo, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse contando a verdade, a realidade do que aconteceu. Eu mostrei e provei lá que em nenhum momento do bilhete constava outro furo de grampeador, certo? E eu não destaquei em momento algum. Certo. Mara, outro questionamento feito pela lotérica no processo é quanto ao valor, né? A aposta da senhora na Mega Sena seria de 7 números e o valor seria de R$ 31,50, sendo que consta lá o valor de R$ 11. Como é que a senhora explica isso? Não, primeiro eu fiz a marcação, né, porque são 6 números. O bilhete são 6 números, que a gente joga 6 números. E eu marquei 6 números, certo? E o valor da aposta, das 3 apostas que eu estava fazendo, dava R$ 9. E eu entreguei a ela R$ 10. Na filmagem mostra claramente ela recebendo os 3 bilhetes e os R$ 10. No caso, as 3 apostas davam R$ 9. Ela tinha que me devolver R$ 1 de troco. Que foi o que não aconteceu. Quando ela passou, ela disse, não, tá faltando R$ 1. E eu disse, não tá faltando R$ 1. Porque eu já sabia o preço do jogo. Porque quando eu fui na lotérica pela manhã, pegar os papéis, os bilhetes, para poder marcar, que eu fiz a marcação aqui, eu perguntei o valor do jogo. Eu já sabia quanto era o jogo, né? Mas deu esse valor por quê? Deu a mais esse valor. Porque ela passou o da Mega Sena e passou 2 vezes o da Quina. E passou o da Lotofácil. Quer dizer, ela fez 4 jogos ao invés de 3. Que eu fui fazer 3 e ela passou 4. Então, por isso que o valor, né, que ela estaria me cobrando seria de R$ 11. Entendi. De R$ 11. A senhora já conseguiu as filmagens da câmera de segurança? Não, porque eles não me deram. Eles não me deram, mas eu vi, quando eu entrei na casa lotérica no outro dia, né? No outro dia que eu fui lá, a gerente da casa lotérica ligou lá o computador mostrando as câmeras e eu assisti junto com ela. A filmagem, a hora que eu cheguei, a hora que fez o jogo, tudinho. Inclusive ela repetiu, voltou as câmeras várias vezes.
né? Inclusive, nessa hora que ela voltou uns 3 vezes, aí ela pegou o celular dela e ligou para uma pessoa, que eu não sei quem é, mas ela ligou na minha frente, e ligando, até ela falou o nome dessa pessoa, que agora eu não lembro, mas ela ligou para essa pessoa, que também tem casa lotérica em outra cidade, e perguntou se era possível passar o bilhete na máquina e a máquina não registrar. Porque tinha acontecido isso lá. Pronto, foi nessa hora que eu comecei a minha ficha cair. Que o meu prêmio, no caso, o meu jogo não tinha sido registrado. Porque eu vi quando ela disse isso, quando ela perguntou a essa pessoa pelo telefone. Aí ela disse, não, porque aconteceu aqui e tal, e eu também não sabia o que é que ele estava dizendo, porque ela estava com o celular no ouvido. E quando terminou de falar com ele, ela disse, Mara, eu vou pegar seu número de telefone, vou entrar em contato aqui com o dono, e daqui a pouco eu ligo para você. Quando ele estiver aqui, a gente liga para você vir aqui. Tá certo? Eu disse, tá certo. Mas saí de lá já com o coração já apertado, né? Já achando que alguma coisa de errado tinha acontecido, porque até então ela não tinha me explicado claramente o que tinha acontecido, mas eu já estava percebendo. A funcionária começou a chorar, porque ela olhou muito com um olhar, assim, como se fosse dar uma bronca nela, né? Porque ela começou pela filmagem, ela viu que ela era o tempo todo no celular. Então ela já olhou para ela assim, com um olhar bem de raiva mesmo. E foi na hora que ela disse que eu pedi o meu número de telefone, que ia entrar em contato comigo, depois que ia ligar para o dono, depois que falasse com ele, ia entrar em contato comigo. Mara, certo, sai. Mara, Oi. Qual é a sua expectativa em relação a esse processo? Olha, como eu falei anteriormente, eu sou uma pessoa de fé, que tenho muita fé. Eu creio que, assim como eu venho orando a Deus durante todo esse tempo, desse processo, eu venho orando ao Senhor para que o Senhor faça a vontade dele, que ele seja justo. Porque o Senhor, ele é justo. E a minha expectativa nada mais é do que a justiça ser feita, né? Eu sei que eu não vou receber o valor do prêmio, né? Eu fui inclusive na Caixa Econômica, falei com o gerente e ele disse, não, se tivesse o comprovante, eu pagaria o seu prêmio, porque era direito nosso pagar. Mas como não está com o comprovante, eu levei até o BO, né? Eu já tinha feito o BO, e ele disse, infelizmente eu não posso pagar o prêmio porque você não está com o comprovante. Quer dizer, eu sei que eu não vou receber esse valor, porque esse valor só quem poderia pagar, no caso, seria a Caixa Econômica, né? Que é um valor bastante alto. Mas eu creio que Deus, ele está no controle de todas as coisas. E eu creio que vai ter justiça. Mara, vai ter justiça. Eu estou procurando o que é meu por direito. Mara, o que a senhora faria com o valor do prêmio? Eu confesso que na hora, né, que eu vi o resultado, eu me emocionei muito, chorei muito, junto com meus filhos, abraçado, pensei mil coisas. Na hora o que eu pensava era só ir embora daqui, porque eu tinha medo de ficar aqui, né, de ter assalto, de alguém querer me assaltar e fazer alguma coisa comigo, né? Porque eu já passei por isso e eu sei o quanto é ruim, né? Eu já tive minha casa assaltada, eu já tive meu comércio assaltado, então eu sei o que é ser frustrada depois de passar por um momento desse. Então, na hora, eu só pensava em ir embora, em morar em outro canto, né? Em outro lugar. Mas hoje, depois desse processo, né? Depois de alguns anos já, a gente já está mais tranquilo em relação a isso aí, né? Depois de tudo que aconteceu, eu hoje, né? Com essa pergunta que você me fez, eu ajudaria com certeza, né? A minha família, mas também iria embora daqui. Iria embora, sim, porque eu acho que não dá para a gente ficar num lugar, né? Numa cidade a qual as pessoas já sabem, e eu ia ficar praticamente presa, né? Presa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar,
sempre trabalhei e eu não me acostumaria. Mesmo eu com esse prêmio, eu não me acostumaria a ficar em casa. Eu ia continuar trabalhando, porque eu amo o que eu faço, eu gosto de trabalhar. Quem me conhece, todo mundo que me conhece sabe disso. E eu ia ajudar minha família, ajudar muita gente, com certeza. Eu não tenho nem dúvida disso. Tá certo. Mara, queria muito agradecer seu tempo, sua disponibilidade em conversar com a gente no Metrópolis, viu?